Amigos, bem-vindos a mais um Buongiorno, o podcast mais italianos do Brasil. Aqui em São Paulo estamos com a Elisa Guzzi, hoje falando mais uma vez juntos. Ciao Elisa, come Ciao stai? Ale, come stai? Bene? Bene, muito bem. O tópico de hoje, Elisa, é o B1 Cidadania, ou seja, para você adquirir a cidadania italiana tem que fazer um teste, né, de língua, de idioma italiano, e hoje vamos explicar como funciona, porque a Elisa é professora de italiano do Clube Itália, a escola de Alphaville, e então hoje você vai também me explicar, porque eu não sei, né, como que é que funciona esse B1. Primeiro, o que é? É um teste, Ok. né? Bom dia a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, amigos do Buongiorno São Paulo e a toda a comunidade italo-brasileira, porque o B1 Cidadania envolve, sobretudo, os italianos no Brasil e também os brasileiros na Itália que vão pedir a cidadania. No tópico de hoje, vamos falar do B1 Cidadania. O B1 Cidadania é o papel da prova que você faz de língua italiana para você, brasileiro ou brasileira, que tem cônjuge com passaporte italiano. Então, por exemplo, você é casado com um italiano nativo, pode fazer esse exame. Ou você é casado com um brasileiro que já tem o passaporte italiano, também pode e deve fazer esse teste. O teste é a prova CIS, Certificazione Internazionale della Lingua Straniera. É um teste que você faz em algumas instituições em São Paulo, inclusive na Clube Itália a gente faz em Alphaville, onde você demonstra de conhecer o idioma italiano. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vêm perguntar informações e falam: ah, mas eu não falo italiano, eu posso fazer essa prova? É a pergunta que mais temos diariamente para responder. E a resposta é não. Porque no B1 Cidadania, você tem que demonstrar o terceiro nível de conhecimento do italiano. Tem o A1, que é o básico iniciante, o A2, que é o intermediário, e o B1 é para quem já tem uma certa autonomia do idioma, ou seja, sabe falar, sabe escrever, sabe conjugar um verbo, sabe falar ao passado. Então tem que ter uns conteúdos que você já fez digestão desses conteúdos e sabe demonstrar de saber. Sim. Tá? Então, assim, a prova por si, ela é o quê? É escrita, oral, Sim. como funciona? Tem exercícios específicos? A prova do B1 Cidadania, no específico, ela é divisa em 4 partes. Tem a parte do ascolto, da escuta, onde você escuta ok. 2 ou 3 trechos. A parte da compreensão gramatical, você tem um texto e você tem uns exercícios para fazer, onde você tem que fazer o xizinho na opção certa. Tem a parte da escrita, onde você tem que produzir um texto de 80 a 120 palavras. Então você tem que saber demonstrar de escrever. E a parte oral, que é de 1 a 2 minutos, onde você se apresenta e escolhe um tema surpresa. Em cada prova tem 4 temas surpresas para a parte oral. Você, após a apresentação, você escolhe um tema surpresa e tem que falar 2 minutos sobre esse tema. Basicamente, a prova é isso, tem uma duração aproximadamente de 2 horas. Eu falo para o B1 Cidadania, porque tem outros níveis de prova, por exemplo, o B2, o A1, o C1, por exemplo, para quem vai trabalhar na Itália, é comum fazer a prova B2, principalmente para quem trabalha em hospital, para quem trabalha em empresa italiana. Algumas estão exigindo o nível B2, que é o nível mais avançado ainda. É suficiente o B2, é suficiente o B2, porque o C1, por exemplo, ele é mais avançado ainda. Exato, nós tivemos experiência com médicos que foram trabalhar na Itália, na verdade na Suíça, e uma outra experiência de um filho de uma aluna que ia fazer faculdade na Itália, também exigiam esse teste B2, que é o nível superior ao B1 Cidadania. Entendi. E a prova, assim, ela é como que funciona? Ele tem
uns professores, quem verifica, aprova, é o quê? Sim, somente. Como se fosse uma série, uma equipe de professores? Exato. A prova B1 que a gente faz é pela Universidade de Siena. A prova TIS pela Universidade de Siena. Okay. Desculpa. Pode comer um chocolatinho que tudo se resolve. Então, assim, normalmente você tem que se preparar e depois vai diretamente para a Universidade de Siena, vão verificar aí todos os testes que chegaram de vários países, né, de vários lugares do mundo. Então, nesse caso, a Universidade de Siena, ela gerencia as provas do mundo inteiro. Como que funciona? Você vem para a Clube Itália ou tem outras instituições que fazem essa prova, você faz a prova, então a gente é só aplicador de prova. Mas em relação à correção, aprovação ou reprovação, a responsabilidade total é da faculdade. E para ter essa resposta, se sua prova deu certo ou deu errado, demora 90 dias. Né? Então tem o tempo de correção da prova que a Universidade de Siena leva para corrigir e tem o tempo de emissão de certificado, porque o consulado atualmente está pedindo o original. Na hora de dar entrada por casamento, você pode entregar um PDF, mas o consulado, subsequentemente, ele vai te pedir o original. Então, você deve planejar aí 90 dias de correção, mais uns 4 a 5 meses para receber o certificado. Então, total, um processo que leva de 6 a 7 meses para poder dar entrada por casamento. Elisa, você topa fazer alguns exemplos, alguns testes assim para os nossos amigos que nos acompanham? Eu super topo e eu quero ajudar muito as pessoas que estão nessa fase tão delicada, nesse processo de como passar na prova B1 Cidadania. Então, podemos ver, na nossa hora do café hoje, temos também um pequeno teste de um amigo speaker do Buongiorno, o Fabrizio, que vai fazer uns exemplos, inclusive ele vai falar só em italiano para vocês começarem, né, a se acostumar à prova. E, no caso, depois, Elisa, você pode até acrescentar. Então, certeza. Hora do café e voltamos. Por favor, atenção, porque é difícil. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Benvenuti amici, in questa ora del caffè faremo un piccolo test di italiano per il vostro B1 Cidadania. Il primo esercizio è completare correttamente la frase. Ieri andato in pizzeria e ho una pizza margherita. Completate la frase. Secondo esercizio. Trasformare la frase da informale a formale. Scusa, mi sai dire dov'è il teatro di Bologna? È lì sulla destra, dietro quel palazzo. Terzo esercizio, scegli la parola corretta da utilizzare in questa frase. Quando sei al ristorante ti portano il vino e devi scegliere tra questo vino è buono, questo vino è bravo o questo vino è bello. Qual è la forma corretta? Scrivete nei commenti le vostre risposte e scriveteci a Buongiorno San Paolo. Se le avete fatte tutte giuste, potete partecipare già al test. Bom, voltamos na nosso episódio com a Elisa. Tomamos um cafezinho, fizemos exercícios, mas vamos continuar com os exercícios porque a prova não é fácil, né? E tem uma coisa que a Elisa quer falar que você não pode esquecer, né? Você não pode errar essa frase. Qual é a frase? Io ho andato. Io ho andato, você é reprovado automaticamente da prova. Por que eu falo isso? Como se fala? Io sono
andato. Ou Io io sono sono andata se você é mulher. Ok? Então eu gosto geralmente de dar algumas dicas bem práticas para os nossos amigos e para a nossa comunidade ítalo-brasileira. Então, quando você vai fazer essa prova, o que a gente tem observado, como que a universidade corrige a prova? Porque muitas pessoas falam, Elisa, eu passei na prova. Eu posso te dar um parecer didático como o Clube Itália, que aplico a prova e na estatística dos casos eu vejo quando você é reprovado ou quando você é aprovado. A primeira dica é saber conjugar verbos e, no específico, saber montar o passato próximo. O passato próximo é uma forma verbal que deixa muitas pessoas em dificuldade. Acabamos de falar. Se você escrever io ho andato e utilizar o auxiliar avere, você automaticamente é reprovado. E sempre tem isso. Muitas vezes, quase sempre tem, porque é o nível B1 Cidadania. No B1 Cidadania, eles concentram bastante a prova na questão do passato próximo, ou seja, de falar de uma ação passada que começou e terminou, não importa quando, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Elisa, eu fiz uma coisa lá em 1950. Eu posso utilizar o passato próximo? Pode. Porque a ação tem que ser iniciada e terminada. Mas isso já entra na aula, não vou me dilungar. Se fala dilungar? Não vou me postergar com isso. Então, primeira diquinha é essa. Passato próximo. Io sono andato, tu sei andato, lui, lei è andato. Então, vai conjugando o verbo conforme ao pronome. Porque a pessoa às vezes fala, ok, io sono andato. Aí escreve, noi sono andato. Você tem que conjugar o pronominho, o sujeito, com verbo, com participio passato. Por exemplo, eu e você, noi siamo andati. Ou seja, nós fomos. Eu não posso dizer noi sono andato, porque sono andato é eu sono andato. Sim. Então, tem pequenas dicas que a gente tem que respeitar nessas horas. Uma outra coisa, a segunda dica é não se fala abrasileirar. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem que enfrentar uma prova escrita, tem que escrever um texto de 80 a 120 palavras. Então, a tendência, eu tenho que escrever, aí vai abrasileirizando os termos. Então, por exemplo, escrever, io non sono esperta di informatica, eu não sou expert de informática. E a pessoa vai transformar no italiano, eu não manjo informática, mas manjo em italiano é comer. Então, vira, eu como a informática. Então, você tem que pensar em italiano. Então, esquece o verbo mangiar como a pessoa que entende daquele assunto, porque mangiare em italiano é comer. Essa é a segunda dica. A terceira dica, na prova oral, porque são 4 habilidades, compreensão gramatical, escuta, escrita e oral. Sim. Na parte oral, o que nós temos observado? No primeiro trecho, a pessoa se apresenta, ciao, sono Elisa, sono sposata, sono mamma di 2 figlie, sou casada, mãe de 2 filhas e tal. E poi, quando está na hora de escolher o tema surpresa, que demora de 2 a 3 minutos, dependendo da sessão, porque eles mudam várias coisinhas entre uma sessão e uma outra. Aí a pessoa, falta 20 segundos para a gente terminar de gravar o áudio, que a gente grava com o celular, com 2 celulares, depois manda para a Siena, e a pessoa fica aquele 20 segundos em silêncio. Não pode, a gente não pode terminar no tempo antes dos 3 a 4 minutos, dependendo da Elisa, sessão. Uma pergunta, sim, mas você grava e manda para a faculdade, para a universidade lá? A prova oral, então... ela é no final. Tem a escuta, a escrita, a compreensão da gramatical. Depois tem 15 minutos de pausa. Depois os candidatos saem e voltam individualmente, cada um fazer a prova oral. Né? Então, nessa prova oral, a pessoa falta ali 20 segundos para terminar um áudio, porque a gente grava com 2 celulares, depois transformamos com um programa e mandamos na faculdade. E a pessoa fica ali, olhando para a câmera, sem falar nada,
Isso não é bom. Então, o que a gente dá como terceira dica? Inventa que você tem cachorro que não tem, que tem gato que não tem, inventa que você tem 18 filhos e de repente só tem um, não importa. A faculdade de Siena, ela não quer saber a verdade da tua vida, ela quer que você demonstre que sabe falar. E a prova oral, junto com a prova escrita, são as notas sempre mais baixas. Então, a escrita, as 3 dicas que a gente falou, são a questão de conjugar verbos, a questão de, como se fala, io sono andato, então Conjugar. de acertar, conjugar com um pronome correto, a questão de não abrasileirizar as palavras, a questão do oral de, no caso, fale mais pausadamente, Sim. não igual eu. Atrelada uma coisa atrás da mas outra. eu posso... Inventa dados, Posso inventa te dar coisa. uma dica também importante, né? Porque eu acho que aqui cada um tem uma experiência da parte escolar, da escola, da universidade, etc. A parte oral na Itália é muito importante porque tem muito curso, muita prova oral. Então os italianos são mais acostumados a falar do que a escrever às vezes, né? Nas provas. Mas tem as duas. Eu me lembro de ter passado uma prova em russo, numa prova de um ministério em Roma. Por quê, gente? Porque eu aprendi a falar algumas frases, eu repeti várias vezes essas frases, tentando continuar assim, a frase, por exemplo, eu fazia isso, estudei aquilo, estou aqui em Roma, mas em 2020 eu fiz aquilo, tenho um pai, uma mãe, um cachorro, como você fala. Articular a frase. Porque isso depende também da pessoa que você tem na frente, mas você está deixando menos possibilidades até de fazer perguntas. No caso de vocês, é até um pouco mais fácil porque é gravado, né? Mas cria uma certa dificuldade emocional a parte oral, porque as pessoas fazem uma prova de 110 minutos, quase 2 horas, saem, voltam pro oral, com 2 ou 3 pessoas na frente, tendo que falar outro idioma. Então, no comecinho, a pessoa fala a apresentação, que é padrão, isso sai em todas as provas, você se apresenta, de onde você é, qual trabalho você faz, isso é padrão, a gente ensina durante os cursos a preparar um discurso de apresentação. Aí tem a parte do tema surpresa, onde você tem que inventar alguma coisa, basicamente, com 2 ou 3 pessoas que vão julgar você na frente. Na verdade, a gente não julga, a gente só grava, porque quem julga é a faculdade em Siena. E aí eu sempre falo, depois quando a gente, após a prova, a gente para conversar com algumas pessoas, eu falo, olha, gente, eu gravo podcast em outro idioma, posso estar errada? Posso, mas é possível. Você tem que saber que a prova, ela é desafiadora, mas é super possível passar. Sim. Tanto é que, geralmente, em cada sessão, a porcentagem de aprovação vai de 70% para 80%. Tem pessoas que não passam de primeira, passam na segunda. Eu nunca vi até hoje uma pessoa que estudou, se preparou para o B1 Cidadania, fazer a terceira sessão de prova. Eu vi no máximo 2 pessoas. E a B1 Cidadania, infelizmente, é a sessão que, se você for reprovado, você não pode repetir. Não pode? Não pode. Você tem que refazer ela toda. Ao contrário de outros níveis. Se você faz o nível superior, o B2, são 5 habilidades. E você, por exemplo, é reprovado em 3, Sim. você pode repetir as 3 após X dias. Então, você chama-se de capitalizzazione. Você guardou o que você fez certo e só repete a parte em que você foi reprovado. Isso já não é possível no B1 Cidadania, infelizmente. Tem que refazer tudo. Então, nossa dica, última dica e a mais importante, não venha para a prova sem ter estudado. Porque, como se fala no Brasil, vai ser um furo na água. Não sei como se fala. Porque é como só você que passa teste de russo, né? Assim, é como se eu agora fosse fazer uma prova de alemão. Eu não sei fazer a prova de alemão, porque nunca estudei italiano. Então, estuda 4, 5 meses italiano, estuda 6, 7 meses,
faz umas aulas particulares, faz em grupo, se ajuda no dia a dia. Eu não critico a aula de YouTube, não critico o aplicativo, mas eu digo uma coisa, igual uma orquestra. Não pode não pode só ter o violino ou o piano, ou tem que ter uma harmonização de tudo isso. Então, você precisa saber misturar de forma hábil essas capacidades. Estamos aqui para te ajudar. Então, Elisa, obrigado. Claramente, amigos, tem que se preparar. A minha dica, eu acho que tem que ter um pouco de paixão, né? Porque a paixão ajuda também no caminho. Se você está cansado, se você tem paixão pela Itália, paixão por ter essa bendita cidadania, né? Que, afinal, você vira italiano, então você tem que falar italiano, né? Você não pode não saber nada. Mas a paixão te ajuda. Então, assim, se você tem uma paixão pela língua, você vai ter mais chances e também você vai passar com certeza, mas as dicas da Elisa foram com certeza mais Espero ter ajudado. Estamos à disposição. Então, grazie Elisa. Agradecemos você, a sua escola e agradecemos todos vocês. Quem quiser saber mais, claramente, pergunte para a Elisa, porque eu não posso ajudar mais que isso. Ok, obrigada a você, Alessandro. Um abraço, amigos. L'Italia è qui, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte!